Olá, seja bem-vindo ao módulo 2 de História do Ensino Médio do CEJA Dona Clara Mantelli. Nesse módulo, nós vamos retomar algumas características da Idade Moderna e do Antigo Regime. O recorte temporal é de 1453 a 1789. Lembrando que em 1453 nós estamos finalizando um período que chamamos de Alta Idade Média, e aí a transição para a modernidade. Algumas transformações ocorreram, como econômicas, mas principalmente cultural. O surgimento das monarquias nacionais, que demonstra o enfraquecimento da Igreja e do poder católico, e principalmente do poder dos papas. Então, os reis surgem como uma alternativa para o caos social que se tornou, principalmente na Igreja, depois das cruzadas e das pestes que surgiram. O surgimento da burguesia, que vem contrapor também o sistema econômico da Idade Média, que antes era feita por escambo, por troca, e quase não havia moeda de troca para isso, então as coisas eram trocadas segundo suas espécies. Por exemplo, quero comprar batata, vou trocar a batata por tomates. Então, a burguesia surge principalmente com o fortalecimento das feiras medievais, e onde eles começam a fazer trocas comerciais ainda maiores. O apoio econômico, sobretudo dos reis, que começaram a financiar principalmente obras de arte e que já caracteriza o Renascimento. O Renascimento cultural, só para lembrar, é uma época onde você tem a crítica aos costumes da sociedade, principalmente ao domínio da Igreja, e um pensamento mais racional, onde você tem a diferença entre teocentrismo e humanismo. Só para lembrar aqui, teocentrismo é a teoria que dizia que Deus era o centro de todas as coisas, ou seja, todas as coisas eram explicadas através de Deus. Se chovia era porque Deus queria, se você ficava rico era porque Deus queria, e o contrário também. No Renascimento cultural, a gente já tem uma nova visão de mundo, que nós chamamos de humanismo, para contrapor o teocentrismo. Nessa nova linha de pensamento, o homem torna-se o centro de todas as coisas. É importante lembrar que não significa que o homem deixou de crer em Deus. Não, ele passou a ter o compromisso de assumir as responsabilidades pelas suas escolhas e introduzir no pensamento social uma característica mais crítica para explicar todas as coisas, inclusive o mundo. Dentro dessas transformações econômicas, a gente tem o mercantilismo, que só foi fortalecido através de movimentos como as grandes navegações, novas rotas comerciais para outros continentes. Então, Portugal e Espanha, principalmente, pegavam seus navios e descobriam novas rotas comerciais, principalmente atrás de produtos das Índias, como especiarias, os temperos que nós usamos hoje. Atrás desses temperos, eles acabaram descobrindo também novas rotas comerciais e novos continentes. A exemplo disso está a colonização portuguesa aqui no Brasil. O protecionismo, onde você tem a balança comercial favorável. Balança comercial, pessoal, quando você tem um superávit maior do que o déficit. E você só tem isso quando você exporta mais produtos do que importa, ou seja, você tem que vender mais produtos do que comprar mais produtos. E o protecionismo, por quê? Porque os reis fortaleciam o apoio, eles ofereciam apoio econômico, apoio financeiro a todas as empreitadas das grandes navegações. E o monopólio comercial, porque a partir do momento que você fazia uma colônia em determinado local, esse local só poderia participar do comércio se fosse com você, ou seja, só poderia comprar e vender da sua metrópole. Um exemplo disso, a colônia brasileira só poderia comprar e vender coisas para a metrópole portuguesa.
Na Idade Moderna, a gente tem uma nova forma de política, chamada de Antigo Regime, que é um regime absolutista. O absolutismo, ele significa o quê? O poder todo nas mãos do rei. Então, o rei ele será absoluto e sua vontade será absoluta. Centraliza esse poder nas mãos dos reis, que eram geralmente autoritários, que nós chamamos de déspotas. O poder desse rei, ele era hereditário. Dessa forma, você só podia ser rei se você viesse de uma linhagem de reis, ou seja, era passado de pai para filho, e esse poder era pela vontade de Deus. Os reis, então, eles explicavam as suas decisões e o seu autoritarismo segundo a vontade de Deus. Então, eles eram dessa forma porque Deus queria que eles fossem assim, e Deus escolheu aquela família de reis para agirem dessa forma. Na Idade Moderna, a burguesia financiava empreendimentos comerciais junto ao rei, com o objetivo de obter lucros nas expedições. Dentro disso, as novas rotas comerciais também eram financiadas por essa burguesia, que financiava inclusive as obras de artes dos artistas, e que nós chamamos esses burgueses que financiavam essas obras de arte de mecenas, ou seja, eles pagavam para que esses artistas pintassem, esculpissem ou construíssem coisas para eles. No mercantilismo, o sistema econômico era baseado nas relações mercantis e na circulação de moedas. Um dos principais acontecimentos da Idade Moderna foi a Revolução Industrial, que ocorreu na Inglaterra no século XVIII, e só foi possível ocorrer na Inglaterra por conta da matéria-prima e da abundância de recursos também para investir nessa nova empreitada. A Revolução Industrial, ela caracteriza a transição do período de manufatura pela maquinofatura e pela introdução das máquinas a vapor. O capitalismo é o sistema econômico da Idade Moderna. As principais características são acúmulo de capital, a propriedade privada, o liberalismo econômico, a mais-valia, o trabalhador produz mais do que recebe, ou seja, ele trabalha além do que ele pode, e a gente tem essa experiência na Revolução Industrial, onde os trabalhadores ficavam de 12 a 18 horas nas fábricas e ganhavam super pouco, que não dava nem para o seu sustento, na verdade. E o lucro, na verdade, dessa mais-valia, ela vai para o patrão. Então, o proletariado, o trabalhador, ele trabalha além do que ele pode, trabalha muitas horas em situações que eram geralmente precárias, de trabalho e de sobrevivência, para o lucro inteiro ir para o patrão. É interessante perceber que essa questão do lucro nós vemos até hoje na forma de trabalho que nós adotamos e no sistema econômico que nós adotamos, que é o próprio capitalismo. Uma das principais características do sistema capitalista é o liberalismo econômico, que tem como maior pensador Adam Smith. E Smith falava que as principais potências detêm a riqueza de todas as nações. Dessa forma, quanto maior número de dinheiro esses países obtivessem, maior seria a sua riqueza e maior seria também a sua nação perante esse sistema capitalista. Ele defendia também a livre concorrência. Dessa forma, qualquer um poderia ter um empreendimento, um exemplo disso, uma fábrica, desde que tivesse capital de giro, ou seja, capital para investir nessa fábrica. E falava também do desenvolvimento econômico. As nações só seriam desenvolvidas a partir do momento que o capital fosse a principal característica dessa sociedade. Dessa forma, investir nesse liberalismo econômico traria desenvolvimento para todas as nações. Entretanto, só quem tivesse dinheiro para isso poderia concorrer a esse desenvolvimento econômico. O socialismo surge como contraposição ao capitalismo também no século XVIII e tem como
principais defensores Karl Marx e Friedrich Engels. É dividido principalmente entre socialismo científico e socialismo utópico. O socialismo científico pressupunha que a revolução deveria ser proletariada, ou seja, o proletariado, os trabalhadores, deveriam se rebelar contra o sistema capitalista, principalmente buscando melhor qualidade de vida e direitos trabalhistas também. Dizia também sobre o fim da propriedade privada e dos meios de produção. Dessa forma, não haveria propriedade privada, porque as propriedades seriam coletivas, onde todos pudessem participar da compra dessa propriedade, ou se fosse, por exemplo, um pedaço de terra, onde todos pudessem participar daquele plantio e daquela colheita, e não apenas quem tivesse dinheiro para comprar aquela terra. É uma sociedade mais justa e sem desigualdades. Dessa forma, o capital não seria a principal característica da sociedade, e sim o ser humano seria a principal característica. Então, todos teriam direitos iguais e todos teriam também condições de conseguir aqueles bens que é delegado a uma minoria por conta do dinheiro. Substituição do Estado mínimo para o Estado forte. Dessa forma, o Estado regeria toda a sociedade, entretanto, esse Estado seria voltado para os cidadãos e não para o capital e o acúmulo de riquezas. A Revolução Francesa foi a segunda revolução mais importante da Idade Moderna. Ela acontece em 1789, na França. Antes da Revolução Francesa, a sociedade era dividida em 3 estados: o clero, que simbolizava a igreja, a nobreza, a aristocracia, e o terceiro estado, a burguesia e o povo. Só lembrando que, nessa pirâmide social, o terceiro estado sustenta os 2 primeiros estados. Dessa forma, o clero e a nobreza sobrevivem dos impostos pagos pelo terceiro estado, tanto a burguesia quanto o povo, inclusive os camponeses. A burguesia, seguindo o fluxo do mundo inteiro, que estava lucrando com o comércio, se deparou com uma sociedade francesa que não se importava com os interesses, principalmente dela, da burguesia, e não se importava com os interesses do povo. Então a gente tem o clero e a nobreza, que pegavam vantagens sociais e o dinheiro dos impostos para enriquecer e para dar festas e bailes. A burguesia, junto com a população, saiu às ruas, e principalmente a população civil armada saiu às ruas para derrubar a Bastilha. A Bastilha, na época, era o símbolo do poder do rei da França. Era na Bastilha que eles guardavam desde dinheiro da coroa francesa até os armamentos do exército francês. E derrubar a Bastilha significaria derrubar o poder do rei. Com a queda da Bastilha, houve a decapitação do rei e da rainha, e aí a gente tem início ao processo de Revolução Francesa, onde a burguesia vai assumir provisoriamente o poder e vai tirar de cena o clero e o rei, que comandavam a sociedade nesse período. A Espanha, através das grandes navegações, fez várias colônias, principalmente na América. No mesmo contexto histórico, Napoleão Bonaparte decide invadir a Espanha. Dessa forma, a sociedade espanhola se preocupa mais em defender a sua casa e deixa de dar atenção às colônias. Essas colônias, a elite crioula principalmente, que eram os filhos dos espanhóis nascidos aqui na América, elas começam a sentir essa desatenção da metrópole espanhola. E dessa forma elas começam a pedir para elas a liberdade econômica e a liberdade comercial, uma vez que a metrópole não dava mais atenção, e principalmente econômica, para essas colônias, e dessa forma abriu precedente para que elas tornassem-se independentes por causa de Napoleão e da invasão da Espanha, e pela Espanha não dar mais atenção, principalmente econômica, que dava às suas colônias.
A escravidão sempre esteve presente na história, porém de formas diferentes. Duas das formas eram: a primeira por dívida, onde o escravo, a pessoa devia para o seu senhor e por isso tornavam-se escravos, e prisioneiros de guerra, assim como Grécia e Roma antiga, que faziam dos seus inimigos de guerra escravos. Só que com a chegada dos europeus na África, no século XVI, houve a primeira forma de escravidão racial da história da humanidade. Esses negros eles foram retirados do continente africano e levados para a América e para a Europa, sendo que para a América posteriormente. Os negros eles resistiam ao regime imposto, ou seja, eles não eram tão pacíficos assim. Os portugueses chegavam e os levavam à força, entretanto havia formas de resistência, que chamamos de núcleos de resistência. Esses núcleos de resistência nós chamamos de quilombos. Os quilombos eles ficavam no meio do mato e dentro desses quilombos os negros que conseguiam fugir das fazendas, principalmente dos seus senhores de engenho, eles formavam comunidades e dentro dessas comunidades eles formavam sistemas econômicos e religiosos como numa sociedade branca. Há diversas linhas historiográficas sobre o processo de escravidão no mundo. E mesmo após a independência do Brasil, o tráfico negreiro continuou e por alguns anos até aumentou devido à sua proibição pela Inglaterra ter se tornado um produto caro. A Inglaterra então começou a pressionar o Brasil para que o Brasil acabasse com a escravidão, porque o negro tornaria esse mercado consumidor também. Então, nós podemos afirmar que o fim da escravidão no Brasil foi mais uma jogada comercial, principalmente pela pressão inglesa no comércio brasileiro. Apesar do Brasil ter sido registrado por Pero Vaz de Caminha em 22 de abril de 1500, somente em 1534 Portugal se preocupou em ocupar o nosso território. E ele se preocupou em ocupar esse território por quê? Principalmente para proteger esse território dos invasores europeus, que segundo o Tratado de Tordesilhas, parte do litoral do Nordeste brasileiro pertenceria à Espanha e Portugal não iria deixar a Espanha tomar esse território, então por isso resolveram ocupar o território em 1534. Dentro dessa ocupação, o governo português fez as capitanias hereditárias, que eram doações de faixas de terra aos nobres portugueses, para que esses nobres viessem para a colônia brasileira e ocupassem o lugar e formassem cidades e comércios. O sistema econômico no início do Brasil era através dos latifúndios, ou seja, grandes propriedades de terra e exploração das riquezas minerais principalmente. Só lembrando que os latifúndios, eles praticavam a monocultura. A monocultura, então, é quando você planta um tipo de alimento. Aqui, no caso, eles plantavam a cana-de-açúcar, certo? E a forma de trabalho no Brasil Colônia era o trabalho escravo de índios e negros. Então, nesse período, o trabalho era dividido entre os negros e os índios também, que ainda estavam em posse do domínio da colônia, da coroa portuguesa. Em 1808, a colônia brasileira recebe a chegada da família real, fugindo de Napoleão Bonaparte, que ameaçava invadir Portugal. Esse período é conhecido como período joanino e recebeu auxílio principalmente financeiro da Inglaterra para poder principalmente financiar os gastos da família real que se instalou no Rio de Janeiro. Uma das principais características desse período foi a abertura dos portos às nações amigas, que Dom João propôs para estimular o comércio, principalmente entre Portugal, a colônia brasileira e as demais nações.
Em 1810, Dom João propôs o Tratado de Comércio e Livre Navegação, que fazia comércio com as nações amigas e, como já foi dito, incentivando a exportação e a importação entre as nações. Só que dentro disso, como a Inglaterra ajudou a financiar a abertura dos portos e principalmente a financiar os gastos da família real aqui no Brasil, os impostos eram cobrados mais baratos dos ingleses. Dessa forma, os ingleses não pagavam a mesma tarifa alfandegária e os impostos que as demais nações pagavam para a colônia brasileira e que ia para a coroa portuguesa. A partir da independência do Brasil, a elite brasileira tornou-se vencedora. Entretanto, o Brasil teve que pagar uma indenização ao Portugal que não aceitava essa independência por motivos óbvios. Dom João ainda queria continuar tendo um monopólio, principalmente comercial, da ex-colônia brasileira. O que mudou na sociedade? As bases sociais se mantiveram, dessa forma não houve alteração nenhuma no quesito social. O voto apenas para homens com alta renda financeira e donos de grande propriedade de terra. Dessa forma, os homens que não fossem donos de grande propriedade de terra, nem as mulheres, não poderiam votar.